Será que ainda vale a pena morar no Canadá? Muito provavelmente, se você está pesquisando sobre o país, você já deve ter ouvido inúmeras histórias. Algumas histórias de pessoas que deram certo e outras que, infelizmente, não conseguiram alcançar aquilo que eles estavam buscando aqui no Canadá. Inclusive, não é incomum de você ver histórias de pessoas que estão voltando para o Brasil. E por quê? Porque muitas vezes aquela expectativa que ela tinha em relação ao Canadá, infelizmente, ela não encontrou quando ela chegou no país. A realidade que ela teve que encarar ao chegar no Canadá foi muito diferente do que a ideia que ela tinha antes de chegar aqui no país. Inclusive, a gente até recebeu esse comentário aqui em um dos nossos vídeos que nós fizemos sobre as mudanças que o governo acabou de propor para o setor da imigração e me chamou bastante atenção. O que ele diz, né? Que muitos recém-chegados estão postando aí que a vida é um mar de rosas. E pode ser que a vida seja para aquela determinada pessoa, mas pode ser que para outras famílias a vida não seja aquele mar de rosas assim. E até eu fiz um vídeo recentemente sobre voltar para o Brasil, quais seriam os motivos que me fariam voltar para o Brasil. E muitas pessoas não levam esses motivos em consideração. E eu quero te trazer nesse vídeo justamente esses pontos para você refletir. Será que o Canadá, ele será um bom país para todo mundo? Você deve estar aí, Lúcia, é óbvio que não. Nenhum lugar é para todo mundo. Pois é, e eu verdadeiramente quero que você pense sobre isso. Nenhum lugar é para todo mundo. Pode ser que esse seu inconformismo, né, essa sua vida no Brasil, ela seja tão pesada que você apenas queira sair do Brasil. E não que necessariamente aqui no Canadá você vai encontrar a vida que você tanto deseja. Porque o que acontece? Nem sempre você pode conseguir um emprego logo de primeira, nem sempre você pode se adaptar em relação à cultura, nem sempre o seu nível de idioma vai ser compatível com a vida que você almeja aqui no Canadá. Então, se você não cuida desses pontos que são realmente pilares essenciais para essa mudança de país, que vida você imagina que você vai ter aqui no Canadá? E não é incomum da gente receber críticas de pessoas, né, que moram aqui no Canadá ou pessoas que estão no Brasil dos dois lados. Se a gente posta algo relacionado aos pontos negativos do Canadá, muita gente fala, mas não é bem assim, o Canadá é muito melhor que o Brasil, vocês deveriam falar os pontos positivos. E o outro lado também acontece. Se nós falamos somente sobre os pontos positivos, ou um vídeo específico que a gente fala sobre os pontos positivos, as pessoas falam, parem de vender ilusões, o Canadá não é bem assim. Ou seja, você nunca vai encontrar um equilíbrio. Por quê? Porque geralmente a pessoa acaba dando aquela opinião baseada na experiência dela. Então preste muita atenção de quem você está ouvindo determinada experiência. Pode ser que a experiência que você esteja ouvindo seja de uma pessoa que está completamente frustrada com a realidade que ela encontrou aqui no Canadá. Foi uma pessoa que não se preparou para o mercado de trabalho e às vezes ela está 3, 4, 5, 6 meses ou até anos aqui no Canadá e ela não conseguiu atingir o emprego ideal que ela está buscando, o salário ideal que ela está buscando. Ou às vezes a pessoa, ela não se preparou em termos de inglês e ela está sofrendo muito em relação ao idioma, principalmente em relação à adaptação. Terceiro, às vezes a pessoa, ela não se encaixou até com a questão da cultura, que muita gente fala, nossa, o Canadá é um país organizado, né, um país de respeito. Só que às vezes a pessoa não se encaixou com a cultura aqui do Canadá. Ela ainda vive com a cultura do Brasil. E é óbvio que dessa forma, esse vai ter um choque cultural muito grande quando ela chega aqui no Canadá. Não apenas pelos canadenses, a gente já falou sobre isso em outro vídeo, mas também por todas as outras culturas que tem aqui no Canadá. Então é realmente um choque cultural e nem todas as pessoas estão preparadas para viver isso. Tem também o outro lado. O que acontece? Algumas pessoas já moram aqui há 10, 15, 20 anos e a realidade de quando elas chegaram aqui no Canadá é completamente diferente da realidade que nós temos hoje. Afinal, se passaram 15 anos, se passaram 20 anos. Imagina aí, a sua vida há 20 anos atrás. Como que era? Como que eram os celulares? Como que era a tecnologia? Toda a sua realidade era completamente diferente. Você julgar o Canadá de 20 anos atrás com o Canadá de hoje é muito injusto. É muito injusto, porque muitos anos se passaram, teve uma pandemia, inclusive há pouco tempo atrás, que mudou significativamente todo o país, a política influencia, a economia influencia, então é óbvio que o Canadá de 20 anos atrás não é o Canadá de hoje.
o Brasil de 20 anos atrás não é o Brasil de hoje. Então, se a gente ficar fazendo essas comparações, vão ser sempre frustrantes. E para o imigrante que está saindo do Brasil, ele não tem a menor noção de como que era o Canadá há 20 anos atrás. O que ele quer de verdade é só sair da realidade que ele tem hoje no Brasil. E ele acredita que essa realidade que ele tem hoje no Brasil é muito pior do que ele vai encontrar no Canadá. Ele só quer uma vida mais tranquila no Canadá, e não o Canadá idealizado de 20 anos atrás. Então, muitas vezes, quando a gente vai observar algumas opiniões das pessoas, a gente tem que tomar muito cuidado. E da mesma forma, do imigrante que acabou de chegar. Ele está chegando em um Canadá que tem uma realidade muito diferente, que é a realidade pós-pandemia. Então, a economia do país era uma antes da pandemia. A economia do país, depois da pandemia, é outra. A realidade de imigração antes da pandemia é uma. A realidade de imigração do país depois da pandemia é outra. Então, o imigrante que está chegando agora, ele vai passar por certas dificuldades que as pessoas que chegaram no Canadá durante a pandemia ou antes da pandemia, eles viveram de uma forma diferente. Mas, resumindo, quais são os maiores problemas que as pessoas acabam enfrentando aqui no Canadá? O principal deles, mercado de trabalho. Se você está vindo aqui para o Canadá sem conhecer como que funciona o mercado de trabalho, como que você faz uma aplicação para um emprego, sem ter networking, sem conhecer as especificidades da vaga que você está buscando, muito possivelmente você vai ficar meses procurando por emprego. Lúcia, essa é uma verdade absoluta? Não, tem pessoas que eles conseguem emprego, principalmente por causa do networking. Quando tem uma indicação, a pessoa acaba conseguindo emprego de uma forma mais fácil. Mas tem também aquela pessoa que ela vai ficar 4, 5, 6 meses aplicando para um emprego e ela não vai sair do lugar. E muito disso poderia ser aliviado se a pessoa estudasse um pouco mais sobre o mercado de trabalho. Se ela talvez até contratasse uma consultoria de emprego, contratasse uma profissional de RH para dar uma olhada no currículo, guiar essa pessoa nesses primeiros passos. Só que nem todos estão dispostos. Ou você aprende como que funciona, ou às vezes vai demorar realmente muito tempo para você conseguir emprego. Ou então, o cenário econômico atual não está favorável para pessoas com seu perfil. E como que você vai saber disso? Estudando sobre o mercado de trabalho, fazendo networking com as pessoas que já estão no Canadá, ouvindo a experiência de outras pessoas, se conectando com pessoas que atuam na sua área aqui no país. E você consegue fazer isso ainda no Brasil. Para quê? Para você se preparar para a realidade que possivelmente você vai encontrar aqui no Canadá. Então não tem apenas só o lado ruim ou só o lado bom, como tudo na vida. Mas sim, você precisa ser realista em relação às situações e pesquisar mais sobre esse assunto. Então, quando as pessoas falam, mas é só um mar de rosas lá, seria leviano você que está aí do outro lado no Brasil não pesquisar sobre isso. Se você se deixa levar pelo que as pessoas falam, sem você pesquisar sobre isso, me desculpa, mas a pessoa que vai ter que encarar a realidade, infelizmente, é você. É você que está se deixando levar por algo que as pessoas estão postando. É você que está se deixando levar por esse discurso, porque você quer acreditar nisso. Porque a sua realidade, muito provavelmente, hoje no Brasil, ela é dura demais. E você quer acreditar que existe um mundo melhor fora daquilo que você vive. E vai ser mais fácil para você se você acreditar nisso. Você quer acreditar nisso, porque você quer uma realidade muito melhor. Psicologicamente falando, é isso que você quer acreditar. Só que, se você não pesquisar em relação à realidade, muito possivelmente você vai se frustrar. E essa realidade, quando eu digo, não é que ela é ruim, depende muito do seu perfil. Ela pode ser, de fato, um mar de rosas. Assim como tem inúmeras pessoas aqui no Canadá que ela tem uma vida muito melhor do que ela mesma algum dia imaginou. Eu até postei esses dias lá no Instagram um casal de amigos que com menos de 2 anos aqui no Canadá já compraram uma casa com piscina, com hot tub, estão muito bem empregados, funcionários públicos, já estão com a residência permanente, só que eles fizeram por merecer. Eles estudaram sobre o mercado de trabalho, se prepararam em relação ao idioma, se prepararam financeiramente para colherem essa vida aqui no Canadá. Significa que eles estão mentindo sobre a vida deles? Que a vida deles é irreal? Que essa não é a realidade de todo mundo? Não, porque nem todo mundo está divulgando a vida nas redes sociais. Às vezes as pessoas deixam realmente de postar as suas conquistas por causa disso. Porque todo mundo pensa, nossa, mas o que você fez para você conseguir ter essa vida? E as pessoas acabam
menosprezando o seu esforço por você estar colhendo esses resultados que infelizmente essa outra pessoa não está conseguindo colher. Uma outra história, inclusive, que eu acabei postando recentemente, da família da Susan, que eles conseguiram a residência permanente ainda do Brasil, chegaram lá em New Brunswick com a residência permanente, um casal com 40 anos, 3 filhos, e muita gente pensa, nossa, que sorte! Não é sorte. São pessoas que estão se preparando para alcançar essa vida aqui no Canadá. Da mesma forma, quando a gente acaba falando sobre saúde, infelizmente, tem pessoas que passam por questões de saúde aqui no Canadá muito delicadas. Só que, por outro lado, tem também pessoas que têm um atendimento de primeiro mundo. Um atendimento que, muito provavelmente, se eles tivessem um plano de saúde privado no Brasil, mesmo assim, eles não conseguiriam. Então, são experiências e experiências. Às vezes, por uma questão de estar numa cidade diferente, numa província diferente, ter sido atendido por um profissional diferente, então não significa que porque você ouviu falar muito bem da saúde, que a sua realidade vai ser essa. Ou que você ouviu falar muito mal da saúde e que a sua realidade vai ser essa. Porque são experiências diferentes. Eu mesma já tive experiências ruins e experiências muito boas. Quando eu cheguei aqui no Canadá, quando eu estava ainda com visto de residente temporário, eu tenho inclusive essa história salva lá no nosso Instagram, no destaque Jill, eu tive uma experiência muito ruim, porque eu fui atendida muito mal por uma médica em uma determinada clínica aqui na cidade. Porém, eu fui buscar atendimento em outro lugar. E o meu atendimento neste outro lugar, nesta outra clínica, foi completamente diferente. Ou seja, se eu julgasse a saúde do Canadá por aquela primeira experiência que eu tive, eu hoje não estaria aqui dizendo que eu já tive outras experiências muito boas aqui no país. E hoje a minha visão sobre a saúde, ela é muito diferente. Então eu sinto muito que tem muitas pessoas que acabam passando por experiências ruins com a saúde aqui no Canadá. Infelizmente, o sistema ele é diferente do Brasil. E um ponto que me fez realmente ter experiências diferentes foi aprender sobre o sistema. Não ficar esperando o sistema de saúde me ligar, esperando a fila do sistema de saúde, e sim correr atrás, e sim ligar, e procurar outro médico, procurar outra clínica, correr atrás de informações para que eu consiga ter acesso mais facilitado à saúde. Então, no final das contas, parece até bobeira a gente ter que falar para as pessoas que o mundo não é um mar de rosas. A vida não é um mar de rosas. Nenhum lugar é um mar de rosas. Só que algumas pessoas vão sim ter uma vida muito boa. Eles vão sim, felizmente, colher resultados que vão colocar eles em outro patamar, que aquela vida você vai olhar e falar assim, caramba, aquele pessoal foi realmente muito bem sucedido. Mérito deles. Às vezes eles conseguiram abraçar oportunidades que talvez você não conseguiu. Talvez eles conseguiram trilhar um caminho que você desconhecia. Talvez eles conseguiram enxergar uma oportunidade onde, infelizmente, você não enxergou. E por isso que eles têm essa vida tão boa. Por outro lado, é óbvio, tem também pessoas que infelizmente não vão conseguir se acostumar com o país. Elas não vão conseguir encontrar resultados que essas outras pessoas conseguiram encontrar. E a vida deles, possivelmente, vai ser muito inferior do que a expectativa que eles tinham em relação ao Canadá. E eu nem me refiro apenas em relação aos recém-chegados, mas também pessoas que estão há anos aqui. Talvez o Canadá que você viva hoje não é o Canadá que você encontrou há 20 anos atrás. E isso é perfeitamente natural. No Brasil também seria assim. O Brasil de 20 anos atrás não é o mesmo Brasil de hoje. Muitas mudanças aconteceram. Só que se nós não estamos felizes na situação que a gente está, nós é que devemos mudar. Infelizmente, se a gente ficar à mercê do governo, a gente sempre vai estar infeliz, sempre frustrado, sempre dependendo do outro para nossa vida melhorar. Então, se a gente quer ver mudanças, por que não começar por nós mesmos? Se você está inconformado com uma determinada situação do Canadá, muda a tua realidade. Muda de cidade, muda de província, muda. Você pode mudar. Todos nós temos a escolha de mudar. E às vezes é uma pequena mudança que pode realmente transformar a sua realidade aqui no Canadá. Saindo talvez de uma vida que hoje você não é feliz para uma realidade completamente diferente. Então, o óbvio, realmente o Canadá não é para todo mundo. Especialmente para você que está inconformado com o país. Especialmente para você
que não conseguiu encontrar o país que existia nas suas expectativas. Infelizmente, não é um país para todo mundo. E nem todo mundo vai se adequar. Então, ou você dança conforme a música, talvez como as mudanças do governo, como a economia atual, com a questão do mercado de trabalho, ou então a gente sempre vai viver frustrado. Então, o Canadá não é um país perfeito, o Brasil não é um país perfeito, o mundo não é um lugar perfeito. Todos os lugares você vai encontrar os pontos positivos e os pontos negativos. Cabe a você lidar com aquilo que você aguenta. Agora, se você não aguenta com determinados pontos negativos, seja política, seja saúde, mercado de trabalho, economia, questão cultural, o que você pode fazer para mudar essa realidade? Lúcia, eu não consigo mudar. Então, o que você pode fazer para tentar aliviar essa carga negativa na sua vida? É isso que você tem que pensar. E não, infelizmente, o movimento que eu vejo hoje em dia, que é você tentar ceifar o sonho dos outros baseado na sua realidade. Não é porque você tem uma realidade ruim que o outro que está lá no Brasil sonhando em vir para o Canadá também vai ter. Então, às vezes, a nossa experiência negativa, a gente acha que aquilo é a realidade de todo mundo, que você precisa realmente salvar a vida dessas pessoas que estão querendo vir aqui para o Canadá porque você acha que elas vão sofrer. Essas pessoas têm outras expectativas. Essas pessoas, elas têm outros sonhos. E, às vezes, tudo que ela mais quer é justamente viver essa realidade. Enxergar tudo isso com os próprios olhos e tirar as próprias conclusões. E esse vídeo foi mais para ser um bate-papo com vocês, porque eu sinto muito por todas as experiências que as pessoas estão vivendo, mas tem uma história que me chama bastante atenção, que é do casulo e da borboleta. Eu não vou cortar o casulo de ninguém, que é você impedir que aquela pessoa, ela abra o próprio casulo e enxergue a vida dela de acordo com a experiência dela, com o esforço dela, com a pesquisa dela. Se as pessoas não querem pesquisar sobre a realidade do Canadá, infelizmente é ela que vai colher uma vida muito inferior do que ela merece ou que ela poderia conquistar se ela pesquisasse. As informações estão nos sites oficiais, tem inúmeros canais que falam sobre o Canadá. A informação nunca esteve tão acessível para todas as pessoas. Então cabe a cada um correr atrás do que acha o mais correto para si mesmo. E obrigada por ter assistido este vídeo até o final. Se você gostou desse conteúdo, se você concorda com o que eu falei, já deixa o seu like aqui para nós. Se você tem alguma reflexão nesse sentido, já escreve aqui nos comentários, que certamente vai ajudar muitas pessoas que estão buscando mais e mais informações sobre a vida aqui no Canadá. Se você é novo aqui no nosso canal, não se esqueça, você pode se inscrever aqui no nosso canal clicando no botão aqui embaixo e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!